Uma ótima noite a todos. Com muita alegria que estamos novamente nessa casa para mais uma exposição. Também dou a boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook, provavelmente estão nos vendo nesse momento, e aos que vão nos acompanhar pelo YouTube futuramente. Esse tema eu escolhi falar um pouquinho de depressão pelo simples fato de que eu acho que nenhum de nós não conhece alguém que já passou por essa dificuldade, que vem assolando cada vez mais as pessoas no nosso dia a dia, e também pelo crescente procura de fármacos que tratam dessa moléstia, né, ou das moléstias que são próximas a ela. O que é interessante, antes da gente iniciar, que eu queria deixar bem claro, que nada que for dito aqui substitui tratamentos já iniciados, medicamentosos ou terapêuticos. Essa palestra, essa exposição, ela é inspirada na palestra de Jorge Larrat, feita na Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Quem também quiser assistir ela na íntegra, na visão do Jorge, é só procurar no YouTube. E eu deixo claro que se ficar boa, deu certo a inspiração, se não ficar esclarecedora, ou se não ficar compreensiva, fica a minha parte aí que falhou em alguma coisa. Eu pretendo trazer de uma maneira talvez diferente, até pelo tema, né, que nos traz uma reflexão um pouco mais cansativa, digamos, porque muitos de nós já passamos por isso, pretendo trazer um pouco descontraída, talvez, para a gente repensar. E o objetivo principal dela é compreendermos a visão espírita, talvez a raiz do problema que pode acontecer, as obsessões que podem vir junto, e no final, né, quem sabe, algumas opções para, quem sabe, melhorar a situação de quem vive nesse dilema que se chama depressão. Eu não cheguei ao final de uma depressão, eu tive um começo, né? Então talvez para mim fique até mais fácil, é mais fácil julgar ou interpretar quem não conviveu com o problema. Então aí eu peço aí, quem sabe, desculpas se a gente trouxer de uma maneira talvez mais vulgar, porque eu realmente não vivenciei o problema. Quando desencarnamos, durante várias e várias situações, isso acontece, pelas obras a gente verifica, na maioria delas, a gente nota uma coisa muito corriqueira. Nas obras nos trazem que a consciência nos vem à tona. E o que significa isso? Porque durante a vida que a gente está encarnado, a gente vai jogando sempre as coisas que a gente não gosta lá para trás. Por exemplo, fulano de tal, você lembra daquele? Não, nem fala naquilo que já vai me dar dor de cabeça, né? Deixa quieto. É melhor nem falarmos disso. Mas, pois é, a gente precisa resolver. Não, deixa assim, né? Então, o que acontece? No dia a dia, a gente acaba deixando de lado algumas coisas que a gente não gosta de falar muito, alguns equívocos, ou até mesmo alguns erros que a gente comete. E com a correria, levar filho para a escola, correr atrás de marmita, fazer almoço, né, trabalhar às vezes dobrado, a gente consegue deixar isso de lado. Porém, quando a gente desencarna, aí a gente vai ter bastante tempo. Não precisa mais levar o filho para a escola, não precisa mais discutir com a esposa, não precisa mais fazer almoço, não precisa mais pagar boleto, notícia boa. Então o que acontece? A gente fica, nós e quem? E a consciência. E aí vem tudo à tona, dos pequenos aos maiores problemas. Porque esse é o primeiro estágio do desencarne, que se chama reflexão, né? Por isso que a gente fala que, na doutrina, que sempre quando a gente desencarna, a gente revivencia a nossa consciência. E as coisas que ficaram debaixo do tapete vêm tudo à tona. Remoemos e trazemos tudo isso
que ficou lá atrás na nossa consciência. Agora, também não pensemos que o descanso é eterno. Teremos a mente livre para pensar e se ajustar. Falando de descanso eterno, é até interessante a gente fazer um adendo. A gente vê muito isso, né? Não, desencarnou, agora vai descansar, né? Vai ficar lá. Eu conto ou vocês contam? A gente tem que refletir, um adendo apenas, refletir muito sobre isso. É óbvio que está no nosso meio cultural, né? A primeira coisa, não, descansou e tal. É óbvio que vai haver um descanso, mas não eterno, né? Que fique bem claro esse adendo. A sensação desse desencarne é parecida quando a gente vai para um hospital. O que acontece quando a gente vai para um hospital? Salvo alguns excessos de viciados em trabalho que levam notebook, entre outros. A gente entra num momento de estagnação. Os trabalhos mais operacionais, os filhos, fica tudo em segundo plano e a gente fica lá. O tempo não passa, remoendo por muitas vezes algumas situações. E essa questão é muito clara. Não sei se todos aqui já foram internados, mas isso acontece. Pensando e refletindo, e depois desse primeiro estágio do desencarne, após uma grande reflexão de tudo que vem à tona, isso pode demorar menos ou mais tempo, de acordo com a evolução de cada um, vem o segundo estágio que se chama a vontade de mudar. Quando a gente reconhece os nossos equívocos, reconhece tudo aquilo que fez errado, a gente tem vontade de alterar o que foi feito, mudar, um desejo de ajustar os equívocos, porque ao contrário do que se pensa, do que foi falado para nós durante toda a nossa vida, a gente não vai ter o descanso eterno e nem o inferno eterno. Tudo é transitório, nós temos sempre uma nova chance de alterar os nossos equívocos. E alguém aqui de vocês consegue viver em paz, dormir no travesseiro, quando se tem um problema muito grave que a gente cometeu e que a gente não resolveu? Um equívoco que você se arrepende, geralmente a gente consegue dormir e fica com aquela sensação. Agora imagina lá você no mundo espiritual, reconhecendo todos os seus equívocos, acalmando, conversando com os mentores espirituais, com os seus familiares já desencarnados, e vem aquela sensação de que precisa resolver. O que você pede? Para voltar. É uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente reconhece os nossos equívocos, segundo os relatos das obras, porque eu não desencarnei ainda nessa vida, então não lembro como foi as outras, é que a gente pede para voltar. A gente pede para voltar para resolver os problemas, para colocar a casa em ordem, literalmente, na nossa consciência. Porque no mundo espiritual ninguém consegue ficar em paz enquanto as coisas não conseguem ser resolvidas. E é por isso que a gente vê muitos espíritos super evoluídos falando em voltar. Porque sempre fica uma coisinha ou outra, uma brechinha ou outra que a gente tenta sempre resolver. E quando acontece isso, da gente voltar, nós temos uma coisa que acontece que é bem interessante. Se chama reencontro. O reencontro do que fizemos lá atrás, só que invertidas as posições, claro. Então, isso que se chama reencarnação. É o momento de reencontrarmos, seja quaisquer que foram os nossos equívocos, para que possamos saná-los, para que possamos resolvê-los. Antes disso, a gente passa por um momento chamado planejamento reencarnatório. Mais à frente, todos vão entender o que isso tudo a ver que tem com depressão. Mas é muito interessante a gente se ater, porque no planejamento reencarnatório, tem infinitas possibilidades, de acordo com a evolução de cada um. Tem espíritos que vai ter um planejamento um pouco menor, outro maior, sempre de acordo com o nosso merecimento ou de acordo com a nossa missão. Se ela for uma missão menor, um planejamento menor.
uma missão maior, de âmbito maior perante a sociedade, um planejamento um pouco maior. E quando a gente está lá nesse planejamento reencarnatório com os nossos espíritos que vão nos auxiliar nesse momento, a gente vai preparar o índice do livro. O livro que vai ser escrito quando a gente voltar. Então, para muitos que às vezes pensam que existe destino pré-moldado, que a gente não tem o livre-arbítrio, que as coisas já estão escritas, o que está escrito é o índice do nosso livro. Escrevemos o livro do nosso dia a dia que a gente vai vivenciar aqui na Terra. As dificuldades que nós vamos enfrentar serão oportunidades para resolvermos as questões lá de antigamente que ficou para trás. Um exemplo, alguns exemplos. A gente tinha muita raiva na vida anterior, muita. E aqui eu vou fantasiar para que a gente compreenda. Nos imaginemos como os espíritos que vão auxiliar nesse planejamento reencarnatório desse raivoso. E se colocar ele numa família de hippie, será que ajuda? Né? Vai ter que lidar com essa situação e vai ser auxiliado por pessoas que com certeza têm menos raiva. Se brigou e maltratou a mãe a vida inteira, como que resolve esse problema? Nada mais justo, né? Óbvio que aqui a gente fica uma ressalva, porque o planejamento reencarnatório não é uma ciência matemática, então não existe uma regra exata. Mas nada mais justo do que receber um filho que faça-o passar pelas mesmas consequências. Era impaciente, não tinha paciência nenhuma. Aí eu fico imaginando os espíritos, o que eu podia fazer para ele treinar essa impaciência dele, ele melhorar? Vai trabalhar no RH. Não é uma boa? Imagina, eu não trabalhei em RH, mas lidar com pessoas o dia inteiro não deve ser fácil, né? Então, é um exemplo, é claro, porque trabalhar com RH é óbvio que pode ser escrito no índice do livro, mas durante o nosso dia a dia, a gente vai com o nosso livre-arbítrio delimitando as profissões. Mas nada impede de colocá-la nesse índice, né? Só pensava em balada, drogas. O que a gente podia fazer? E se colocasse no meio de uma família de rabinos, com hora para entrar e hora para sair de casa? Estou aqui pensando, me ajudem a pensar. Roubou na política, isso não acontece muito, mas vai que aconteça. O que nós podíamos fazer com esse político que roubou? Vir de uma família bem humilde, com dificuldades financeiras, será que vai ajudar? Pode ser. Aqui fica uma observação sobre a inteligência, porque geralmente que roubos de colarinho branco, as pessoas têm que ser um pouco mais cultas. Só que nada que a espiritualidade não possa resolver, porque a inteligência fica conosco. Nós não perdemos a inteligência quando a gente desencarna. Vai voltar para cá, mesmo que venha numa família humilde, vai continuar com aquela inteligência que ele tinha. Mas existe uma questão na física mais avançada que se chama cromossomos. E os espíritos, através das obras de André Luiz, a gente vê que eles conseguem modelar os cromossomos. Então, a gente pode ter perdas momentâneas quando a gente reencarna. Perdas momentâneas da nossa inteligência. Dá para fazer algumas amarrações nos cromossomos lá para a pessoa vir um pouquinho menos inteligente, ter um pouquinho menos de dificuldade. Tudo que a gente conquista da nossa inteligência, da nossa moral, nós não perdemos. Mas isso pode ser como se enovelado lá para depois ele ter acesso de novo. Então a espiritualidade consegue resolver isso também. Os vícios nossos dessa vida acabam moldando falhas no nosso espírito. E quando a gente volta, a gente é moldado o corpo através do espírito. Então, o que a gente se equivoca hoje através dos nossos vícios, seja qual for, ele pode sim trazer alguns transtornos no nosso corpo físico. Porém, para voltar e recomeçar,
Jorge Larra fala numa palavra que acontece, ele dá um exemplo que é bem bacana. Deus dá um beijo no nosso rosto. Sabe como se chama o beijo de Deus antes da gente voltar? É o esquecimento. A gente passa pelo período do esquecimento. Porque imaginem qual seria a nossa evolução se viéssemos com um filho que sabíamos que nos matou na outra vida, ou que nós acabamos cometendo o homicídio. A gente não ia tratar da mesma maneira. Então a gente passa pelo período do esquecimento antes de reencarnar. Só façamos uma ressalva que esse esquecimento é nas periferias da alma. O que significa isso? Que não é no nosso centro, na nossa raiz. A gente esquece os pequenos detalhes, mas a gente não esquece quem nós somos de essência. Pessoas boas, às vezes, ou aquelas conquistas que ficaram lá no fundinho do nosso coração, isso a gente não esquece. Isso explica muito do que acontece hoje em dia. Quem aqui já viu mães que nunca desistem de filhos, mesmo que eles sejam drogados, que cometam equívocos, esposas que nunca desistem do marido, mesmo as atrocidades que ele comete, ou maridos que nunca esquecem da esposa e não desistem delas. Porque o nosso período do esquecimento, ele é nas periferias, aquelas coisas menores que acontecem no nosso dia a dia. As coisas que ficam no fundo, as conquistas maiores, a gente não esquece, mesmo que seja no nosso inconsciente. Quantos problemas a gente traz para essa vida que foram coisas que a gente cometeu lá atrás? A maioria deles. O nosso dia a dia, as coisas vão acontecendo depois de encarnado, os problemas vão vindo. Grande parte, aí que está o grande problema, grande parte de nós foi moldado, eu poderia dizer que 90% do Ocidente, que nós não temos muitas religiões espiritualistas desde a nossa base, nós fomos moldados e acreditamos que nascemos no túmulo e nascemos no ventre e morremos no túmulo. Foi de propósito, foi para dar uma descontraída. E o pior, que a gente morre e vai descansar eternamente, ou então que a gente, cometendo os equívocos, vai para o inferno e de lá nunca vai sair. O que isso acarreta no nosso dia a dia? Não generalizemos, porque nós temos muitas pessoas que têm uma compreensão diferente, mesmo em outras religiões. Mas façamos uma análise. Antes de eu fazer a análise, deixa eu tomar um golinho de água. Façamos uma análise de como está esse nosso dia a dia, sem esquecer disso que eu acabei de colocar para vocês. As músicas e as mídias nos dizem para que aproveitemos ao máximo a nossa vida, seja como for, porque é uma só. Não interessa, né? Faça o que achar que tem que fazer, é isso mesmo. Nós somos orientados, seja da maneira que for, que nós devemos fumar, beber, exagerar em todos os sentidos, porque nada terá consequência. E, se tiver, vamos supor lá que eu já estou viciado, já estou passando por grandes dificuldades, mas me falaram que eu vou para o inferno, e lá vai ser eterno. O que eu faço? Quem já jogou bets aqui, o que faz? Larga os bets. Abandona. Eu já vou para o inferno mesmo, então eu vou aproveitar a vida. Vou viver como dá para fazer. Isso acontece muito no nosso dia a dia. O materialismo, as coisas materiais, a gente tem que vivenciar, elas estão ao nosso acesso. Mas na natureza a gente aprende que tudo tem que ter um equilíbrio. E se a gente não cuidar desse equilíbrio, as consequências são grandes. A gente compreende que todos os nossos pecados, através de uma extrema unção ou através de alguém que nos deu perdão, serão passados com uma régua por cima e todos serão esquecidos. E a gente vai para o lado de lá até pensando dessa maneira às vezes, porque isso está impregnado na nossa cultura.
E eu me refiro a não total, né, claro. Mas, quando não compreendemos os motivos que estamos passando por tudo isso, o porquê que as coisas não dão certo, por que nada dá certo na minha vida, quando não acreditamos que as coisas vão acabar com a morte, ou seja, vai morrer e vai ficar do jeito que está, quando se sentimos sufocados de todos os lados por tantas preocupações, e eu acredito que aqui todos já tenham passado por esse momento, quando achamos que Deus não nos ama, quando achamos que nenhum de nossos familiares nos ama, naqueles momentos de maior dificuldade, quando achamos que nascemos somente para levar pancada da vida, muitos de nós já passamos por esse momento. O que a maioria de nós faz quando passa por essas dificuldades? Quando ela se torna extrema, quando as dificuldades vêm de todos os lados, a maioria de nós tenta cavar um buraco para se esconder desses problemas. É ou não é? Se eu pudesse, eu nem saía de casa. Eu cavava um buraco e ficava dentro deste buraco. Quem aqui tem terreno ou questões nos interiores, né? Como se chamam os buracos que se aparecem nessas regiões do nada, assim? Depressões. E aí é que vem o problema. Eu não pedi para vir. Eu não pedi para vir nessa família que só me dá problema. Eu não queria o corpo que eu tenho. É aí que começam as questões depressivas. E por que tudo isso acontece? Se a gente tivesse uma compreensão, olhando tudo isso que a gente falou lá no começo, uma compreensão olhando de cima, verificando que as perdas, os erros, as decepções, as angústias, todas elas têm uma causa. Muitas delas nós a pedimos, ou nos foram impostas. Muitos de nós fizemos um planejamento para passar essas transformações, porque a gente acha que a gente evolui só na felicidade. Estava conversando com o Sérgio agora há pouco sobre isso. Ninguém aqui está falando de masoquismo, que a gente tem que procurar o sofrimento. Ninguém aqui está falando que a gente tem que procurar sofrer ou passar por dificuldades. Mas me falem qual é o momento que vocês mais evoluem na vida de vocês. Não é na dificuldade? Quem aqui evolui espiritualmente viajando o ano inteiro? Ou só aproveitando do materialismo? Ou só vivenciando questões do dinheiro? A gente precisa, sim, a gente precisa, só que isso tem, na visão de Deus, na visão daqueles que querem a nossa evolução, tem que haver uma alternância desses momentos. Porque nada nos faz evoluir mais do que a dificuldade. É nas dificuldades que a gente repensa situações. E se a gente tivesse uma compreensão olhando de cima, verificando tudo isso, com certeza facilitaria muito. E essa talvez seja a maior causa da depressão. Causa. A falta da compreensão da continuação da vida. A falta da compreensão de que existe um planejamento e que nós reencarnamos. Se a gente verificar as situações que nos levaram aos momentos de depressão ou aos nossos colegas, realmente, se chegasse da pessoa ter acesso ao planejamento reencarnatório, com certeza facilitaria muito. Mas nós não podemos ter acesso ao planejamento reencarnatório porque ainda nós temos muitos débitos a quitar, como eu citei antes. Porém, só tem que fazer uma ressalva, que a gente volta para o mundo espiritual sem os nossos corpos físicos que estamos nesse momento.
mas porém a gente volta igualzinho a gente está aqui. Não há uma mágica, a gente não vira santo. E a falta da compreensão do que foi feito neste planejamento, pensando que talvez haja uma mudança muito drástica, nos faz pensar que os problemas, mínimos que sejam coisas planejadas lá atrás. E aí tem que haver uma ressalva. Porque lembra que eu comentei que o índice do livro é escrito por nós, mas não as histórias todas? Os problemas macro, familiares, questões financeiras, entre outras, provavelmente nós optamos ou nos foram impostas. Mas as dificuldades micros, as coisas pequenas do nosso dia a dia, geralmente são acarretadas pelo nosso cotidiano. Às vezes coisas que a gente fez lá atrás, que agora estão vindo à tona. E sempre é importante isso também, que Deus não nos pune. Deus encontra a maneira de nos ajudar, trazendo à tona as situações que a gente precisa refletir. Isso é muito importante, porque lá atrás a gente teve a compreensão com Moisés de um Deus punitivo. Mas para aquele momento era necessário. Mas Jesus nos mostrou outro Deus, um Deus um pouco mais tranquilo e mais brando, que não nos traz as questões das punições. Quando a gente está afundado e deprimido, nós temos mais uma questão que acontece. E aqui muitos de vocês vão se identificar. A gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente baixa a nossa tensão. É como se a gente estivesse lá a plena velocidade no 220 e a gente baixa no 110. E nessa tensão mais baixa, de vibração mais baixa, a gente acaba atraindo espíritos que pensam ou que vibram igual nós. E aqui nós temos um problema bem grande que pode acontecer nas questões depressivas. E, quem sabe, também uma grande revelação, porque muitos de nós achamos que a obsessão, ela acontece por nossos algozes, ou por nossos espíritos que são nossos inimigos. Mas agora imaginem nós, no nosso dia a dia, eu sou doente, eu tenho muito problema, tenho muitas dificuldades, andando por aí, pensando, vibrando nesse sentido, reclamando da vida, como todos nós fazemos. Porém, tem espíritos desencarnados que ainda andam na mesma faixa da crosta terrestre e não evoluíram ainda para outros orbes, para os céus, como nós vemos por aí. E o que acontece em questão de energia, quando a gente reclama, fica reclamando da vida, questões de dificuldades, trazendo à tona somente o nosso lado negativo? Nós atraímos espíritos que pensam como nós. Imagina lá, o espírito está andando, peraí, eu penso igual você. É isso, eu também acho isso da vida. Eu também acho que a vida está errada, que eu também acho que tenho muitos problemas, eu também acho que a vida é muito ruim. Espíritos desencarnados que continuam pensando quando desencarnam da mesma maneira que pensavam quando reencarnados. E vão se afiliando, vão se reencontrando e vão formando grupos. E aí nós vemos uma situação que é muito corriqueira, no processo que a gente chama de obsessão, mas a gente poderia falar que se chama simbiose. Espíritos atraídos por nós mesmos, que vão conviver conosco no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. E aí fica um pouco mais difícil. O que era difícil com um, imagina com um monte, que pensam igual. Vira quase uma torcida organizada, literalmente. Porque a aglutinação é muito grande. Quem assistiu o filme do Chico Xavier lembra, o irmão dele passava por dificuldades. Quando entra um médium vidente no quarto, tinha um monte de espíritos que estavam juntos.
2 pessoas fica um pouco mais difícil, 2 espíritos fica um pouco mais difícil da gente conseguir resolver, mas não que seja impossível. Mas a gente tem que prestar muita atenção nessas questões das simbioses ou das obsessões que a gente fala. Porque a gente acha que quando morre vira santo, mas não morre e vira santo, a gente morre e continua agindo da mesma maneira. E os espíritos que pensam igual vão agir como nós, vão estar junto conosco. Como que a gente vai alçar voos mais longos se a gente está cada vez com um fardo mais pesado? Importante essa reflexão com relação nas obsessões. E os espíritos continuam ali, dificultando, se ligando nessas mesmas rodas de conversa. A depressão, ela é um problema bem grave. E muitos de nós todos nós devemos prestar muita atenção nesse buraco que as pessoas tentam se enfiar. Só que quando tem mais pessoas nesse buraco, o problema deve ser levado mais a sério. O Jorge Lahá dá um exemplo de quando nós podemos ter processos obsessivos acontecendo em pessoas depressivas. 2 exemplos e nos faz refletir. Quando a pessoa não quer nenhum tipo de luminosidade no quarto, só quer ficar trancada no quarto. Sabe quando coloca coisas nas frestas para não entrar a luminosidade? Isso é um agravante, que pode ter um processo obsessivo. Porque nós sabemos que a luminosidade, não é só questão nos filmes, mas a luminosidade, os raios solares, eles têm um potencial de desfazer miasmas, energias negativas. Então, a energia, quando você tem uma casa bem arejada e bem ventilada e bem iluminada, há uma dificuldade de alguns espíritos, digamos assim, atuar naquele ambiente. Não que isso fecha o cerco, mas ajuda bastante. E mais um sinal que ele nos diz que nós devemos prestar bastante atenção quando pode haver um processo obsessivo nas questões de depressão, é quando a pessoa desleixa a higiene pessoal. Isso é bem importante. Não escova os dentes, de repente, toma banho e tal. Pode ter a ver com questões obsessivas. Porque quando nós entramos no banho, a água, ela fluidifica o nosso corpo mais etéreo, o nosso campo vibracional. Então, ela tem um potencial de, literalmente, potencializar o nosso corpo. Por isso que muitos de vocês gostam de ir para a praia. Porque o sal, o potássio, o sódio, somado com a água, deixa o corpo bem positivo, digamos assim, fisicamente falando. Então, esses 2 pré-requisitos devem ser sempre levados mais em consideração em questões de depressão, né? Isso trazendo para o lado mais físico. Percebemos qual é a causa que a gente pode ter, não em todas as depressões, mas a maioria das depressões podem ser oriundas dessa dificuldade de compreensão de uma continuidade da vida. Percebemos que questões culturais, religiosas impregnadas no nosso subconsciente podem dificultar e facilitar, sim, os processos depressivos. Mas o que fazer? Como resolver? Como tentar melhorar tudo isso? É importante ressaltar que questões de melhorias espirituais, compreensão do todo, olhar de cima nos ajudam a prevenir. Mas quando a pessoa já está depressiva, é preciso agir diferente. Não adianta mostrar o filme do Nosso Lar para uma pessoa que está afundada no buraco, que está num grau mais depressivo. Não adianta, não basta somente ela vir assistir uma exposição doutrinária. Não é só isso. Quando nós temos uma depressão um pouco mais profunda, nós precisamos agir um pouco diferente. E o Jorge nos traz 5, se eu não me engano, 5 questões que eu queria trazer para vocês, para a gente entrar na parte final, que eu vejo como ajuda muito. Talvez feche o cerco.
Primeira delas, saber ouvir. Saber ouvir por quê? Não desprezar a falatória. Sabe aquela questão assim, você não tem motivo nenhum, eu te dou tudo. Você não passa fome, você tem tudo o que você quer. E a gente olha para a pessoa e ela continua em questões depressivas. Essa estratégia de jogar na cara as situações não dá certo. Não dá certo porque nós somos espíritos, nós não somos corpos físicos. Essa pessoa talvez tenha tudo hoje, mas e lá atrás? Os traumas de outras vidas, nós sabemos? A gente não sabe o que ela já passou. Nós vemos agora, no século XXI, não todas as reencarnações, mas grande parte delas, são pessoas que vivenciaram Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só fazermos um cálculo básico de idade, e a gente vai ver que a maioria dos que estão agora, nesse momento, estavam na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Será que nós passamos isentos por tudo aquilo que aconteceu? Será que nós passamos isentos por todas as catástrofes da época? Depois veio Guerra Fria, um monte de coisa. Então a gente não sabe o que a pessoa está passando. Saber ouvir, prestar atenção é muito importante. Segundo item, procurar ajuda. 5 ajudas. Psicólogo, importante, porque é alguém especializado em ouvir e orientar. Talvez precise de um psiquiatra, porque talvez precise entrar com medicações. E medicações devem ser compreendidas como muletas que a gente usa provisoriamente, até a gente se reequilibrar emocionalmente. As medicações devem sempre ter esse teor, a gente pensar nas medicações em algo provisório, seja 5, 10, 15, 20 anos, 1 mês, 2 meses, mas nunca de forma eterna, né? Porque as medicações, em grande parte delas, a não ser as homeopatia, elas servem para o corpo físico e não para o corpo espiritual. Então, é para o nosso corpo provisório. Então, elas precisam também ser provisórias. Terceiro item, né, que a gente deve procurar ajuda, religiosidade. E fica bem claro que não precisa ser espírita. Nós temos muitas outras religiões espiritualistas que servem, funcionam muito bem, desde o catolicismo, os evangélicos, Seixonoye, budismo. Quantas religiões que nos fazem pensar diferente daquilo que a gente conversou lá no começo, de que nós somos seres eternos, de que nós não morremos. Porque se a gente tiver a compreensão de que a gente não morre, não tem por que se matar. Um cálculo básico. Então, terceiro, poderíamos colocar como fé. Psicólogo, psiquiatra, fé, família. Número 4. Família é muito importante nesse momento. Deve estar sempre junto para nos acolher, funcionar como um ombro amigo. Por mais grande que seja a dificuldade, não desamparar. Eu sei que é difícil, muito difícil em alguns casos, a gente nunca deve desistir. E o quinto do procurar ajuda são os amigos, para mudar o foco um pouquinho. Tomar um sorvete, tirar de casa, né? Os amigos servem como um bom ombro amigo. Então essas 5 ajudas do segundo item são bem bacanas. Então a gente falou que a gente precisa ouvir, saber ouvir, procurar ajuda, desses 5 que ele cita. Terceiro, ocupar a cabeça. Por que ocupar a cabeça? Porque tem um ditado que diz que mente ocupada não pensa besteira. E é fato. Se eu utilizo os meus neurônios para fazer qualquer coisa, naquele momento, eu não estarei sob a ação dos obsessores. Porque a obsessão precisa de uma corrente de energia, uma corrente eletromagnética. O que acontece se eu cortar o fio aqui? Corta energia. Não há contato da mesa mais com o microfone. Então, se eu faço um trabalho, seja lá qual for, se eu ocupo a minha mente, eu quebro o círculo. Então, ocupar a mente é muito importante.
passear, tirar do quarto, praticar esportes, porque a prática do esporte, ela também libera alguns hormônios, o hormônio da felicidade. Por isso que nós vemos esportistas viciados, literalmente porque eles liberam alguns hormônios que nos induzem à felicidade, substituindo talvez algumas drogas que nos levam ao mesmo mecanismo, momentâneo. Eflúvios da natureza. O que significa isso? Quem é que leu o livro Nosso Lar? O André Luiz, quando precisou ajudar o seu algoz, digamos assim, ele foi e resgatou com alguns seres na natureza algumas substâncias energéticas para depositar e auxiliar no tratamento daquele que estava doente. Depositou na água fluidificada. Ou seja, embaixo de uma árvore é muito bom para recuperar energia. Isso fisicamente falando também. A natureza nos auxilia muito nessa recuperação. Mínimo que seja. Questões de simpatia de energia. As energias que temos na natureza podem ajudar muito. Mais algum item da questão de ocupar a cabeça? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário é muito bacana nessa questão do tratamento, porque aquele que ajuda a enxugar lágrimas quase não tem tempo de chorar. Então, quando a pessoa consegue as primeiras fases ali, sair do quarto, passear, né, praticar esportes, toda essa parte, a prática de um trabalho voluntário vai ajudar em muito. Sem contar nas energias que as pessoas vão depositar para ela. Que nós sabemos que na prática da caridade, quem mais recebe benefícios somos nós. As pessoas nos depositam muitas vibrações positivas. O trabalho remunerado também. Porque mesmo que seja um chefe difícil ou uma empresa difícil, enquanto ele está lá xingando todo mundo ou bravo, não está em depressão. Então pode ajudar bastante. É óbvio que isso é uma parte mais avançada. Tem que haver as questões anteriores que eu falei para vocês, da questão de saber ouvir, interpretar, né? E procurar ajuda de pessoas especializadas. Porque, mesmo com as nossas dificuldades, todos nós podemos ser úteis em alguma coisa. Nem que seja para lavar uma louça, qualquer coisa, todos nós temos alguma utilidade. Deus não nos fez como inúteis. Todos nós temos algum tipo de utilidade. Quarto item que Jorge Elahá nos traz como que podem ajudar os depressivos. Fortalecimento da casa. Orar dentro da casa. O evangelho no lar. Porque quando fazemos o evangelho no lar, naquele momento, nós recebemos muitas visitas espirituais, desde entes queridos, espíritos que nos querem bem, muitas e muitas outras coisas. Boas conversas no lar, conversar sobre coisas que agregam, não somente coisas que denigrem ou fazem mal, desligar de repente noticiários que não agregam, pesquisar coisas interessantes, boas leituras, casas arejadas, onde o ar tramita de um lado para o outro, há uma limpeza dos nossos pensamentos negativos que a gente cria e pairam no ar. Então, uma casa bem arejada e bem iluminada, fisicamente falando, ela faz com que todas aquelas energias que estão no ambiente, elas fiquem... Por mais que a gente seja uma máquina de produzir energia negativa, elas vão indo. Elas vão indo com a arejação. Diminuir as más influências. Isso é muito importante. Né? Diminuir as pessoas que, de repente, visitam aquele ambiente e só prejudicam a nossa casa. Isso tem que haver um cuidado muito grande. Quinto e último item, sem que o qual, se não percebermos, nada dos outros 4 vão ajudar. Mudança de comportamento individual. Nós precisamos, após todas essas questões, que nós fomos ajudados, fomos ouvidos, fomos auxiliados, mudamos o nosso ambiente, aí é conosco. Aí é conosco. Nós precisamos
mudar os nossos hábitos, parar de reclamar, parar de vibrar negativamente, selecionar melhor as nossas amizades, ouvir boas músicas, porque as músicas são vibração. E o Jorge nos traz um exemplo muito bacana. Ninguém sai da depressão ouvindo Marília Mendonça. Que nem diz o Jorge, espera melhorar, depois ouve. E parece brincadeira, mas as músicas têm um potencial muito grande de vibracional no nosso campo de energia. Assistir bons filmes. Eu estou em depressão, vou assistir Sexta-feira 13. Não tem nada a ver. Tá bom. A gente cria o pensamento. Naquele momento de medo, o nosso pensamento vai estar vibrando negativo. Então não agrega em nada. Não ajuda, mas prejudica um pouquinho. Frequentar bons ambientes. Ser menos ranzinza. Sabe aquela coisa de reclamar de tudo? Né? Se chatear por tudo. Não gosto disso, não gosto daquilo. Todas essas questões nos auxiliam, nos ajudam muito. Para finalizar, tem um antídoto que pode ajudar muito. Aqui eu citei vários deles, né? São 5 exemplos que o Jorge nos traz, que podem nos ajudar nesse momento de depressão. Mas tem um antídoto que pode acelerar todos esses processos. Vivenciar os ensinamentos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Antes de tudo, nos amar. Amar a Deus, claro. Mas se a gente não se ama, não compreendemos nós mesmos, fica muito difícil até de amar o próximo. Então a gente precisa aceitar, às vezes, as dificuldades que a vida nos impõe, mudar, tentar alterá-las, tentar melhorar dia após dia e viver um passo de cada vez, sem pressa, sem tentar virar santo de um dia para o outro, claro, e vivenciar os ensinamentos do Cristo o máximo que a gente conseguir nessa evolução. Seria isso. Quem sabe essas palavras, principalmente trazidas pelo Jorge, possam auxiliar, né? No dia a dia. Eu já passei por muitas dificuldades nesse âmbito no familiar e realmente é isso. A falta dessa compreensão prejudica bastante a questão da depressão. Que todos tenham uma ótima fim de noite, fiquem todos com Jesus. Passei uns minutinhos ali, me perdi um pouco no horário, mas agradeço a compreensão de todos. Fiquem todos com o Mestre.